nós dizemos que a ocasião faz o ladrão. 3 coisas que nós precisamos vigiar na nossa vida: pessoas, lugares e ocasiões. E aqui, meus irmãos, não há como fugir, viu? Respondam: o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então você está dizendo que aquilo que o povo não sabia, nós sabemos. Ele está no meio de nós. E na celebração da Santa Missa, quantas vezes que o padre diz: o Senhor esteja convosco? Quem sabe? Durante a missa toda, quantas vezes? 3 vezes. A primeira, antes do Evangelho: o Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho. Segundo, antes da oração eucarística, aí estamos no altar: o Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças. E a última, antes da bênção final: o Senhor esteja convosco, abençoe-vos, ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Missa é Eucaristia, do grego eukaristen, que significa ação de graças. Ou você tem uma vida de massá meribá, provocação na murmuração, ou você tem uma vida de gratidão, ação de graças, Eucaristia. E quando é que a minha vida se faz ação de graças? Quando eu reconheço que Ele está no meio de nós, na palavra, na Eucaristia e no testemunho. Por isso, essas 3 vezes: antes do Evangelho, Ele está no meio de nós; antes da consagração, Ele está no meio de nós; antes do Padre enviá-los para testemunhá-lo durante a semana, Ele está no meio de nós. E precisamos, meus irmãos, ficar atentos, porque sede todo mundo tem. A questão é onde você mata a sua sede. O ser humano, ele é sedento, ele tem fome de eternidade, ele tem sede de verdade. E Jesus, nos conhecendo, Ele se oferece como a água que mata a sede interna, a sede da alma, a sede da existência. O Evangelho que nós escutamos vem em consonância à primeira leitura, onde aquele povo com sede reclamaram. E no Evangelho nós temos a presença de uma mulher, que não tem nome, diz apenas samaritana. É o lugar onde ela reside, onde ela se criou. E o judeu não se dão com os samaritanos, porque para o judeu, o samaritano é um povo de segunda classe, é uma mistura de crente com descrente, é uma vida um pouco à margem. Tanto é que quando os judeus passavam nos caminhos perto da Samaria, nesta época, os samaritanos jogavam pedra no judeu, para não passar lá. E quando tinha judeu que via um samaritano, eles que jogavam pedra. Era um povo inimigo na essência. Mas Jesus sabe que ali uma obra precisa também acontecer, uma obra da conversão, levando a meditação de que a sede pode sim ser saciada. Que se você não encontrar com Jesus a água viva, você vai procurar saciar a sua sede em tantas outras coisas: na bebida, no cigarro, no dinheiro, no culto ao corpo, no pet, na posição social e tantas outras coisas que vão ocupando o nosso tempo, e nós achamos que aquilo que me faz feliz, aquilo que me sacia. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho dinheiro. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho uma casa. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho saúde. Eu sou uma pessoa feliz porque eu tenho um pet. Eu sou uma pessoa feliz porque eu namoro. Só que a felicidade humana, ela tem prazo de validade. Se você for no supermercado, pegue lá qualquer coisa que você verá que vem escrito a data de validade. Aquilo tem data para vencer. O ser humano também tem data de validade. E quando nós colocamos a nossa felicidade naquilo que não é eterno, você está construindo a sua casa sobre areia e não a rocha que é Jesus Cristo. E o Senhor, para nos dar essa lição, Ele vai até a Samaria, Ele fica perto do poço de Jacó, e Ele está ali para se encontrar com aquela mulher. Esta mulher simboliza a humanidade.
Esta mulher simboliza você. Essa mulher simboliza toda a igreja. Por isso que ela não tem nome, se diz apenas samaritana. O texto em português, ele diz que Jesus sentou junto ao poço. Mas o texto em grego vai dizer que Jesus sentou sobre o poço. Então ele estava em cima do poço e não tinha como tirar a água com aquele homem ali em cima. Porque quando Jesus senta em cima do poço, ele assume o lugar daquele poço. Não é a água do poço, é a água que jorra do coração dele. Na primeira leitura, Moisés fere a rocha e ela cospe água. Na nova rocha, que é Jesus Cristo, quando o soldado Longínquos, que o pessoal colocou o nome de São Longuinho, dá 3 bolinhos, né? Mas o nome dele é Longínquos. Quando esse soldado, ele fura o coração de Jesus, ali jorra sangue e água. A água é o batismo, o sangue, a Eucaristia. Por isso que aquela rocha de Moisés, da primeira leitura, é uma prefiguração de Cristo, porque ali jorraria a água viva. E Jesus está ali como fonte da água viva para se encontrar comigo e com você ao meio-dia. Horário triste, o meio-dia. Porque o melhor horário para ir numa fonte é de manhãzinha, porque a água está fresca. Quem chega primeiro toma água mais limpa. O sol ainda não está tão quente, mas tem que ter muita paciência, porque são muitas pessoas, são muitos pastores. E quem não pôde ir de manhã, vai no fim da tarde, quando o sol já está mais baixo, quando vem aquele frescor da chegada da noite, e ali eles vão tirar a água que vão usar à noite e durante a madrugada. E é água para tudo, viu? É água para tomar, é água para lavar a casa, para tomar banho, para dar de beber para os filhos, para os animais, para lavar, é água para tudo. Então ali é vida. Então só para guardarmos, se vai à fonte, ou de manhãzinha, quando é bem fresco, ou no fim do dia, quando o calor já está diminuindo. A samaritana, ela vai ao meio-dia. Quando se fala meio-dia, que se passaram 6 horas de luz, e depois do meio-dia, tem mais 6 horas de luz. Por isso, meio. Mas é a hora mais quente. Ninguém vai buscar água ao meio-dia. Então o que é que nós entendemos com o texto de João? Que aquela mulher estava tão ferida, e ela não conseguia saciar a sua sede, que ela estava fugindo de pessoas. Ela não queria encontro, ela não queria gente. Era uma mulher ferida, machucada, carente, vazia, sedenta. E toda pessoa ferida, ela fere. Toda pessoa ferida, ela fere. E se ela não fere, ela foge. É o instinto primitivo do ser humano e que continua na vida animal. Se você tem um animalzinho, um cachorrinho, um gato, seja seu ou não, se você encantoar o bicho, talvez com um pau na mão, a cinta, ele vai fazer 2 coisas: ou ele foge, ou ele ataca. Ele não vai fazer outra coisa. Se o ser humano ele está fugindo, ou se ele está atacando, é porque ele se sente acuado, ele tem medo, ele já é alguém que sofre. Por isso que a mulher pensou: eu vou ao meio-dia, porque eu não vou me encontrar com ninguém, eu estou farta de gente que me faz sofrer. Só que Jesus a conhecia, ela não conhecia Jesus, mas Jesus a conhecia. Meu irmão, tenha certeza, viu? Quando você sai de casa para vir à missa, quando você entra aqui no nosso santuário, Jesus conhece você mais do que você se conhece. Ele sabe da sua semana, Ele sabe das suas alegrias, Ele sabe das suas tristezas, Ele conhece a sua sede, Ele sabe porque você veio e Ele sabe porque você não vem. Aquela mulher não o conhece, mas Ele a conhece, e ela acha que Ele está ali por acaso, sendo que Jesus foi ali por causa dela. Claro que não é, mas Jesus tem muito de nós mineiros. Você aí que está
em outro estado do Brasil, você conhece os mineiros, que é chamado de come quieto, come pelas beiradas, é calado, desconfiado, os mineirinhos, né? Mineirinho. Jesus já poderia chegar naquela mulher com os 2 pés na porta, mas ele poderia perdê-la. Então Jesus, ao invés de oferecer, ele pede. Só que quando Jesus pede, é porque ele quer oferecer. Quando Jesus te pedir qualquer coisa na vida, seja a entrega de um parente, seja um momento de enfermidade, seja um momento que a cruz pesa, se ele está pedindo, é porque ele vai oferecer. Um outro texto que tem consonância com esse, vai trabalhar Santo Agostinho, é a pesca milagrosa de Pedro, depois da ressurreição. Eles tentaram pescar a noite toda e não pegaram nada. De manhã, Jesus disse: lançai a rede à direita da barca. Eles lançaram, uma pesca milagrosa. O discípulo amado reconhece Jesus, é o Senhor. Pedro não tinha reconhecido Jesus ainda. A samaritana não sabia quem era Jesus, olha a consonância. Pedro coloca a roupa, qual a roupa? A roupa da fé, a roupa da dignidade. E ele se lança no mar, e ele vai até Jesus nadando. E Jesus fala com ele: trazei alguns peixes que apanhastes. Jesus pede peixe. Pedro puxa a rede sozinho. Quando chega perto de Jesus com os peixinhos na mão, o texto diz que Jesus estava na praia e havia uma fogueirinha com pão e peixe assado. Quer dizer, durante a madrugada, Jesus já preparou tudo aquilo ali. Jesus pediu peixe, porque ele queria oferecer peixe. Jesus pede água, porque ele queria oferecer água. O que Jesus está pedindo a você hoje? Por mais difícil que seja, o que Jesus está pedindo a você hoje, se ele está pedindo, tenha certeza, ele vai oferecer. Ele vai oferecer. E o diálogo começa com: dá-me de beber. Jesus está com sede, mas não é sede de água, é sede da humanidade, é sede de você. Ele tem sede de mim. Jesus tem sede que tenhamos sede dele. E veja que a sede de Cristo não passou, ele continua com sede da humanidade. Voltemos-nos para a cruz, quando do alto da cruz, uma das suas 7 palavras, ele vai dizer "Sissio", em latim, tenho sede. Ele continua com sede, aquela humanidade que não tinha sede dele. E veja que a samaritana, não entendendo quem era o que ali estava e o que ele pedia, ela vai dizer para ele: mas como que você pede água para mim, que sou samaritana? Você não tem nem balde, você não tem nem copo, como que você está pedindo água? Você vai beber essa água como? Aí Jesus começa o diálogo com ela. É bonito o evangelho, que o evangelho todo é construído assim: e Jesus disse, e a mulher respondeu, a mulher disse, e Jesus respondeu. Eles vão conversando, é na conversa que se entende. É por isso que eu digo, e vou abrir aqui um parênteses, para os casais, que eu trabalho com eventos de casais desde que era diácono, já tenho 20 anos de padre, trabalho com casais Brasil afora, e eu sempre falo para os casais: o que mantém casamento não é cama, é diálogo, é conversa. É no diálogo que se entende, é na conversa que a coisa esclarece. Não apenas casamento, amizade, relação profissional, relação interpessoal, relacionamento de vizinhos, relacionamento na igreja. A pessoa que não sabe conversar, ela vive brigando com os outros, ela vive murmurando. E Jesus disse: o que vai me levar ao coração desta mulher é o diálogo, é a conversa. E Jesus começa a conversar com ela, e Jesus vai dizer: olha, se você soubesse quem é que está te pedindo, é você que me pediria, e eu te daria a água viva. E a mulher vai responder: mas que papo que é esse? Claro que ela não usou essa linguagem, se fosse hoje ela usaria: folgado você, não tem balde para pegar água, e agora está falando mal desta água. Você por acaso é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço? E Jesus vai dizer para ela: olha, você está com sede, por isso você veio aqui, você vai beber água.
e vai saciar a sua sede, mas você vai ter sede de novo, e você vai ter que voltar aqui. Se você beber da água que eu der, você nunca mais terá sede. Aí se inverte. O Jesus que pede é o que oferece, e a que podia oferecer é a que pede: Senhor, dá-me desta água. Vós adorais a quem não conheceis, nós adoramos quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas o nosso pai Jacó disse que nós devemos adorar aqui, e vocês dizem que é em Jerusalém. Jesus vai dizer para ela: chegará o dia, e chegou, em que os verdadeiros adoradores não adorarão aqui e nem lá, eles adorarão em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, deveis adorá-lo em espírito e em verdade. Mulher, vai chamar o teu marido. Eu não tenho marido. Jesus mostra que conhece aquela mulher quando ele responde: disseste bem, já tiveste 5, e o atual não é o teu marido. Nisso disseste a verdade. A samaritana está no meio-dia, porque qual que é o meio-dia que falta a ela? A adoração. Qual que é o meio-dia que ela já tem? A verdade. Adorarão a Deus em espírito e em verdade. O espírito está faltando, o encontro está faltando, mas é uma mulher verdadeira, e ela aceita a verdade da sua própria vida. Meus irmãos, lidar com uma pessoa mentirosa é dose, mas o pior mentiroso não é o que mente para o outro, é o que mente para si mesmo. Tem gente que acredita na própria mentira. Tem pessoa que mente para si mesmo e acredita que é verdade. Jesus está mostrando para aquela mulher que ela é sedenta, que ela tem sede, que ela quer ser feliz, mas que ela está vivendo uma mentira, porque ela está procurando felicidade em colo de homem. Tem gente procurando felicidade em colo de mulher. Meus irmãos, ninguém vai ser feliz totalmente procurando só homem sem mulher. Não é homem e mulher que vai nos fazer felizes, é o Senhor. Ele olha para aquela mulher e ele não enxerga uma mulher safada. Você é piriguete, já teve 5, agora está no 6º. Não, ele vai além. Ele vê uma mulher sofrida, que não queria ficar sozinha, que quer ter alguém do lado, que quer repartir a própria vida. Uma mulher que vê a alegria das outras e que também quer ser feliz. E ela se entrega ao primeiro, não deu certo. Aí ela vai para o segundo, mentiu para ela. Ela pega o terceiro, atraiu. Vai para o colo do quarto, abandonou. Foi para o quinto, não deu certo. Agora ela está mais um, o 6º. E Jesus disse: e ele não é o teu marido. Nisto disseste a verdade. E a mulher não fica com raiva, porque Jesus fala com ela que aquele não é o marido dela, e que ela tem uma vida de pecado. Ela vai dizer: vejo que tu és um profeta. Eu não te conheço, mas o Senhor me conhece. Meus irmãos, aqueles homens que essa mulher teve, certamente quiseram o corpo dela, quiseram se deitar com ela, quiseram ter prazer com ela, tocaram-lhe o corpo, beijaram-lhe os lábios, mas não tocaram o coração, não chegaram ao mais íntimo daquela mulher. É por isso que Jesus se coloca como o 7º homem, porque o milagre só acontece no 7º. 6 talhas nas bodas de Caná, Jesus é a 7ª talha. 5 pães e 2 peixes, 7. 7 sacramentos, 7 notas musicais, 7 dons do Espírito Santo, 7 dias da semana, 7 milagre. Jesus é o 7º homem, porque se você não sabe, o poço naquela época eram as praças, na década de 80 e 90. Minha mãe conta
como que ela conheceu o meu pai. Em Itaúna tinha o Cine Rix, que era um cinema, humilde, mas era o Cine Rix. Ficava perto do José Gonçalves de Melo, que era uma rua que saía da Praça da Matriz. E atravessando a Praça da Matriz, tinha na esquina uma sorveteria. Os rapazes ficavam parados no muro do Cine Rix, com o pé, jaqueta de couro, gel no cabelo, né? Calça, boca larga, sapato preto com salto, né? Tipo os embalos de sábado à noite. E as moças, de mãos dadas ou de braço dado, ficavam indo do cinema para a sorveteria. Elas ficavam passeando assim, ó. E os rapazes, ó. Ali começava a paquera. Então, quando um rapaz queria uma namorada, ou uma moça queria um namorado, onde que eles iam? Para chamado passeio, para o passeio da Matriz, porque eles ficavam passeando. Há 2000 anos atrás, quando uma moça ou uma mulher queria um marido, um pretendente, ela ia para onde? Para o poço, porque ali tinham pastores, tinha gente, tinha feira, ali ela podia encontrar alguém. É por isso que Jesus vai encontrar essa mulher no poço, porque Ele quer ser o esposo dela, porque ela simboliza a igreja, ela simboliza a humanidade. E Jesus tocou nessa mulher tão fundo, que homem algum chegou na profundidade que Jesus chegou, porque Jesus, sem tocar nela, conquistou-lhe o coração, ofereceu a ela saciedade, sentido, propósito de vida. Ele era o sétimo homem. Ele lhe oferece a água viva e ela aceitou. Diz o texto que aquela mulher ficou tão encantada com Jesus que ela precisava testemunhar que ela encontrou o Cristo, que é do grego Christos, do hebraico Messiá, o Messias, e ela larga o cântaro e ela vai para a Samaria. Os estudiosos bíblicos dizem que a jarra que faltava nas bodas de Caná se completou agora com a jarra da samaritana. São 6 de Caná, mais a jarra que a mulher largou. Ela esqueceu da água, porque ela encontrou Jesus. Meus irmãos, eu tenho as minhas sedes, você tem as suas. Mas a questão é, onde nós estamos buscando esta água? Qual é o sentido da nossa vida que nós queremos, com ou sem o Senhor? Enquanto a mulher vai para Samaria, para os discípulos, Jesus muda o discurso. Se para ela, ele falava de água, para eles, ele vai falar de pão. Ele vai dizer que o campo já está dourado. Este campo dourado é o trigo, que está pronto para ser colhido e que será triturado, vai virar farinha. E a farinha com água e com um pouquinho de fermento na própria bandeja se torna pão, alguns ázimo. E na Santa Ceia, Jesus vai partir o pão ázimo, instituindo a Eucaristia, a missa, a ação de graças. Se na primeira leitura eles estão murmurando, Massá, Meribá, Jesus quer que nós estejamos na ação de graças maior, que é a Eucaristia. Meus irmãos, se o mundo tem o alimento deles, nós temos a Eucaristia. Nós temos a palavra. É na palavra de Deus, é na Santíssima Eucaristia que nós devemos matar a nossa fome e a nossa sede de vida, porque Ele está no meio de nós. Eu não estou aqui puxando a orelha, mas eu tenho certeza, muitas pessoas aqui, algumas pessoas aqui, têm o costume e o bom hábito de ler a Bíblia todos os dias, pelo menos o Evangelho do dia. Mas eu não erro, meus irmãos, e falo com carinho, que a maioria das pessoas que estão aqui não abrem a Bíblia nem um dia durante a semana. É tanto corre-corre, é tanto trabalho, é tanto cansaço, é tanto celular, é tanto Netflix, que não sobra tempo para Deus. E é por isso que você fica saciando a sua sede nas coisas onde nem água há.
sem falar nome, né? Atendi uma pessoa que estava viciada nessas séries coreanas, que o nome, se não me engano, é dorama. Este é o nome, dorama. Não sabia o que era. Ela me contou o que era. São séries de amor, de namoro. São séries coreanas. E os coreanos são muito bonitos, tanto os rapazes como as moças são belos, né? E aquela série boba, inocente, melosa. Então, ele muito... E essa mulher viciou em dorama, por quê? Porque ela tem um casamento fadado ao fracasso. Um casamento difícil, infeliz. Então ela, quando está no dorama, ela entra no dorama, e para ela, a vida irreal é o marido. A vida real é o dorama. E por que a família pediu a minha ajuda? Que ela começou a ver um episódio por noite, começou a ver 2. Hoje, se deixar, ela acorda às 6 horas da manhã, e a hora que ela para fazer almoço para ela mesma, são 5 horas da tarde, um atrás do outro. A família veio revoltada. Eu vi uma samaritana, uma mulher que tem sede de carinho, sede de relacionamento, sede de ser feliz no casamento, e ela não conseguiu isso na realidade. Ela foi para onde? Para o mundo da ilusão. Pelo menos eu assistindo o dorama, eu posso fazer parte desta história, mesmo na minha fonte que talvez esteja seca. As pessoas estão matando a sede longe de Jesus Cristo, porque não conhecem a palavra. Se você ler a palavra, se você vier à missa para receber a Eucaristia, você vai saciar a sua fome, você vai saciar a sua sede. Se no capítulo 6 de João, Jesus fala do pão da vida, no capítulo 4, ele fala da água da vida. Tanto a bebida, como a comida, é Jesus quem nos dá. E por último, aquela mulher fez o que ela deveria ter feito. Primeiro, assumindo a sua verdade. Quando você for rezar, não reze a oração do Pinóquio, que é o mentiroso. Reze a oração da verdade, porque Deus conhece a sua verdade. É aquela mãe que sabe que o filho aprontou na escola, porque a diretora ligou para ela. E o filho chega da escola, o almoço está à mesa, e a mãe pergunta: aí, meu filho, tudo bem? Ela já sabe. Mas por que ela perguntou? Ela quer saber se ele tem confiança nela para contar o que ele aprontou. Porque sabe, ela já sabe. Quando você vem à missa, não há novidade para Deus. Ele já sabe, mas Ele gosta quando a gente conta a verdade. Porque Ele vai dizer: sim, nisto falaste a verdade. Aquela mulher, ela assume uma das características dos filhos de Deus. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. E aqui você vai entender a questão do sal, que é aqui que você entende que o cristão sal, ele desperta sede. Quando você come uma comida salgada, uma comida temperada, um salgadinho, salgadinho, né? Sal. Quando você come uma coisa salgada, o que a sua boca pede? Água. Você comeu uma coisa salgada? Um copo d'água, por favor. A samaritana recebeu a água viva, e ela se torna sal da terra, e ela vai para Samaria, prega Jesus, e ela desperta sede naquele povo. E aquele povo com sede vai até Jesus e vão dizer: olha, agora nós acreditamos, não é porque a mulher nos contou, nós vimos que tu és o Filho de Deus, tu és o Messias. Meus irmãos, nós precisamos ser sal da terra, despertar a sede de Jesus nas pessoas com quem convivemos, despertar a sede do mundo, para que as pessoas entendam que a minha sede interior e a minha fome interior, ou ela é saciada por Cristo, ou eu irei viver uma vida de ilusão, porque tudo nesta vida tem data de validade, menos o amor de Deus.
Sejamos, meus irmãos, esta noite, como esta samaritana. Nos encontremos com Jesus no poço da nossa história. Peçamos a Ele a água viva, a água que sacia, a água que cura. Voltemo-nos à nossa origem, que é a água. Nós fomos gerados no líquido amniótico, no útero da mamãe. Fomos batizados no útero da igreja, que é o batistério. Hoje tivemos batismo aqui no santuário. E eu falava para os pais, para os padrinhos, que aquele coração de Cristo rasgado simboliza aquela pedra de mármore também rasgada. Se você olha para a pia, ela tem um rasgo. E ali a água jorra no batismo. E eu falava para eles, é o coração de Cristo jorrando a água viva do batismo. Esta água viva não é que Cristo vai nos dar, Ele já nos deu no batismo. Ele já nos purificou no batismo. É preciso assumir o nosso batismo e ser uma testemunha. O bonito do texto é que a samaritana não guardou aquela experiência para ela. Ela encontrou Jesus e ela quis anunciá-lo, testemunhá-lo, e converteu muitas pessoas. Ali já não era mais samaritano, ali já não era mais judeu, ali eram pessoas sedentas indo à fonte. Leia em Apocalipse, que do templo saíam rios de água viva, e as pessoas iam no templo para se saciar com aquela água. Esta água jorra do coração de Jesus. É por isso que no segundo domingo, depois da Páscoa, nós celebramos a festa da misericórdia, aquela jaculatória maravilhosa. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, confio em vós. O que a samaritana não conhecia, nós conhecemos: o Senhor. Água viva, pão da vida, palavra que cura, Eucaristia que alimenta. Saiamos, meus irmãos, dessa Santa Missa, assim como a samaritana saiu de perto daquele poço. Ela chegou carente, uma vida errada, com seu cântaro vazio, e ela saiu mais leve, porque ela deixou o cântaro. Nesta quaresma, qual que é o cântaro que você precisa deixar? O que precisa ser abandonado da sua vida? O que precisa ser deixado de lado? Me desculpe, mas se ajudo, eu falo ao teu coração agora. Peça ao Espírito Santo, não é o Padre. Peça ao Espírito Santo que te mostre se na sua vida há pessoas que precisam ser deixadas, se há pessoas que não devem fazer parte do seu ciclo de amizade, porque pessoas erradas te levarão a lugares errados. Pessoas erradas, lugares errados. E pior que a pessoa, e pior que o lugar, é a ocasião que o mal cria para que a tentação vire pecado. Nós dizemos que a ocasião faz o ladrão. 3 coisas que nós precisamos vigiar na nossa vida: pessoas, lugares e ocasiões. E aqui, meus irmãos, não há como fugir, viu? Há jarros que devem ser deixados para que você tenha uma vida mais leve. Aquela mulher deixou um jarro. Qual é o jarro que você deve deixar? É alguém? É algum lugar? É algum comportamento? Isso é quaresma. Não sejamos um católico folha de taioba. Você conhece taioba? Vocês conhecem taioba? Adolescente, acho que nunca viu falar. Não é de pé no chão na roça, né? Eu, quando ia no sítio da minha tinha, eu não era nem seminarista, era ainda criança, aonde caía a água da pia, ali aquela água da cozinha, perto do galinheiro, tinha umas folhas grandes, chamava taioba. E meu avô dizia: se você quiser taioba para o almoço, olha a folha da taioba, ela tem um risquinho que contorna a folha toda. Se tiver uma folha igual, mas não tivesse contorno, não é taioba, é mato. E por que as crianças gostavam da tal folha de taioba? Primeiro, que debaixo da folha de taioba a gente contava umas ranzinhas. Aquelas ranzinhas. Criança, né? Vão pegar as rãs. E segundo, que depois do temporal, era bonito ver a folha de taioba. Ela ficava cheia de gotas grandes de água.
quando você batia na taioba, aquela água toda caía. Ela estava seca, porque ela tem tipo uma cerinha, um pilinho que não deixa a água molhá-la. Então ela fica debaixo da chuva, quando você balança a taioba, ela está sequinha. Cristão, folha de taioba. Vai até Cristo, água viva, Ele derrama água viva na pessoa, mas a pessoa não se deixa molhar. Ela entra na igreja, recebe o temporal de graças, e ela vai sair seca como chegou. Por quê? Porque não está ainda na ação de graças, está em Meribá, Massá, provocação e murmuração. Cuidado, meus irmãos, não transforme a sua vida, nem o seu casamento em Massá, Meribá, mas sim em Eucaristia, em ação de graças, corpo entregue, sangue derramado, a água viva é oferecida, cabe-nos tomá-la. E por último, não existe você dizer para alguém assim: eu estou numa sede, ó, minha língua está colando o céu da boca, toma um copo d'água aí para mim. Você pode tomar, meus irmãos, um galão de 20 litros, a pessoa vai continuar com sede. É pessoal. Cuidado, viu? Quando você convida pessoas para virem à missa, e a pessoa sempre diz para você assim: não, eu não vou não, mas reza para mim, toma água para mim, come para mim, recebe a bênção para mim. Não sei como é possível isso. Ou você toma água, ou você experimenta água, ou você coloca água para o seu interior, ou todos podem tomar água, e você continuará sedento. E depois que sair de perto do poço, o demônio tem outros poços para te oferecer, outros lugares para você ir. Ele vai criar outras ocasiões para você estar. E para aquele que não conhece a água viva, e aquele que diz: ai, se você soubesse quem fala contigo, nós vamos beber a água do mundo, e vamos trazer para dentro de nós o que deveria permanecer eternamente fora. Que Nossa Senhora, a mãe da fonte da vida, nos ensine nesta quaresma a abrirmos mão de tudo aquilo que nos escraviza, para recebermos de Jesus o sentido maior da nossa vida. Só Jesus Cristo é capaz de dar sentido à nossa vida. Bebamos da água, saciemos o coração e testemunhemos o Senhor, muito mais com a vida do que com as palavras. A Jesus Cristo, água viva do Pai, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, esse é o terceiro domingo da quaresma. E o terceiro domingo da quaresma é dedicado ao tema, sempre com uma imagem batismal, o tema da água. Nós vimos água que brota da pedra na primeira leitura, e o vimos no Evangelho. Então, a quaresma nos leva para a vigília pascal, você sabe disso. Celebração na qual é o dia mais propício para celebrar o batismo, sobretudo os adultos, aqueles que pedem à igreja a fé. E celebração na qual todos nós já batizados, renovamos, agradecemos o nosso batismo. Para isso, os domingos da quaresma vão criando para nós aquilo que deveria estar acontecendo dentro de alguém que na vigília pascal vai pedir algum sacramento à igreja. E deve também ser o fruto daquele que da igreja já recebeu os sacramentos e uma vez por ano vai renovar todos os sacramentos da vida, renovando o sacramento primeiro, que é o batismo. Então, primeiro domingo, nós ouvimos as tentações de Jesus no deserto, Jesus que vence o diabo pelo poder da palavra. Aquele que quer pedir algum sacramento da igreja na vigília pascal, ou que vai renovar o seu batismo, tem que ser alguém que aprendeu a lutar e a vencer o diabo pela palavra. Não pode mais ser alguém que diz: complicado, né? Eu sei que está errado, mas se você for ver, padre, é difícil, porque hoje em dia é assim mesmo. Então quem vive baseado na Tati, na Pati, na Rafa, na Dani, na Gila, na Feia, no Buiú, no Gilzinho, você não pode nem pedir nada para a igreja na vigília, não deveria pedir, só vai aumentar o teu pecado. Como não deveria nem vir renovar,
A vigília pascal é para quem aprendeu que no deserto e nas tentações da vida, pouco importa se eu gosto ou não gosto de pão, se eu estou ou não estou com fome. É para quem entendeu que a vida é assim, está escrito. E sobretudo, o primeiro do está escrito que Jesus cita, que é o não só de pão vive o homem, mas da palavra, se vive da palavra. Quem não quer viver a partir da palavra, porque hoje em dia é difícil. Quem não quer viver a partir da palavra, porque homem o senhor sabe como é que é. Quem não quer viver a partir da palavra, porque a gente que tem criança chorando é difícil. Quem não quer viver a partir da palavra, porque é jovem, vai falar isso para um jovem, não pode nem pedir, nem deveria vir agradecer. Depois, isso vai ecoando no evangelho de cada dia, de segunda a sábado, que com tristeza eu tenho que dizer essa verdade. A esmagadora maioria de vocês não escuta o evangelho diariamente. Aí vem o segundo domingo da quaresma, que é a transfiguração. Essa palavra que vence o diabo, ela também transfigura o nosso olhar em relação a Jesus. Quando Pedro, Tiago e João, que conviviam com Jesus todos os dias, veem Jesus naquela cena, né? O céu desce na terra, Jesus brilha, flutua, ele está no meio de uma nuvem, do lado dele tem Elias e Moisés, os grandes dois nomes do Antigo Testamento, e aí então, eles têm o olhar transfigurado. Esse Jesus que tem barba, cabelo, que anda com a gente, que dorme com a gente, esse homem não é homem, esse homem é divino. Não pode pedir nada para a igreja na vigília pascal. Quem compara Jesus com Buda, Maomé, psicólogo, sociólogo, minha tia falou, minha vizinha disse, não pode, nem deveria vir agradecer. Aí lá no domingo passado, Deus fala do meio da nuvem, né? Esse é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Essa palavra transfigura o nosso olhar a respeito de quem é Jesus. Então a gente passa a perceber Jesus e ver Jesus, para além das aparências. O que é ter o olhar transfigurado? Você vem à missa, você de fato vê Jesus na Eucaristia? Às vezes eu fico com a impressão que não. Você vai me dizer que sim, mas aí eu olho para esse chiclete que você está mascando, eu acho que não. Você vai me dizer que sim, mas aí eu vejo você mexendo no cabelo, arrancando unha, colocando a filha no colo, assim, uma moçona desse tamanho aqui, e fazendo dengo na cabelo dele. Eu acho que nem o pai entende onde ele está, porque se entendesse ele fazia, senta direito menina, presta atenção, nós estamos na missa, olha lá para o padre. É farinha e água ou é Jesus? Nós aqui reunidos, somos um bando de idiota, Maria vai com as outras, ou nós somos a igreja, o corpo de Cristo? Transfiguração significa ver além da figura. E aí, claro, essa palavra também nos transfigura das desfigurações do pecado, das más inclinações. Porque eu sou assim mesmo. Minha mãe era nervosa, mas você casou sabendo. Então, você é desfigurada pela histeria, pela ira. Jesus não vai te transfigurar não, dona Onça? Não é porque eu sou assim, padre. Se eu não tenho certeza, eu não faço, eu não falo. Eu, graças a Deus, eu falo para a mulher, karma, que tudo se ajeita. Acho que eu herdei isso do meu pai, sabe? Traduzindo, a casa está caindo, está pegando fogo, o senhor não pensou nem em levantar do sofá ainda. O senhor está desfigurado de preguiça, de medo, de omissão. O senhor não pensa em se transfigurar com Jesus? Transfigurar o olhar. Eu sei que Jesus é mais do que aparência. Eu sei que a Eucaristia é mais que aparência. E deixar-se transfigurar pela palavra, para a gente não ser desfigurado pelo pecado. Não pode vir na vigília pedir nada para a igreja quem não está entendendo o que eu estou falando aqui. Como não deveria vir celebrar e agradecer o batismo quem... Aí nós chegamos nesse terceiro domingo, da samaritana, uma mulher que vivia uma vida sofrida. Mas deixa eu dar um spoilerzinho, né? Eu já volto na homilia. Aí vai vir o domingo que vem. A cura do cego na piscina de Betesda, passa barro, limpa o olho, que é uma imagem, né, de Deus que fez Adão e Eva do barro, Jesus que faz barro, passa no olho do ser humano, para que o ser humano enxergue Jesus. E aquele cego do domingo que vem vai ajoelhar e adorar Jesus. Então não pode vir pedir nada para a igreja, nem pode vir agradecer quem ainda não abriu os olhos e saiu da cegueira de entender Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Aí vai vir o quinto domingo da quaresma, a ressurreição de Lázaro. Lázaro vem para fora. E aí o evangelho vai terminar dizendo assim: por causa de Lázaro, muitos começaram a acreditar em Jesus, e por isso os judeus decidiram matar Jesus e também Lázaro. Não pode vir na vigília pascal pedir nada para a igreja, nem pode vir agradecer quem não está disposto a morrer por Jesus, ser perseguido por ele. Fala para quem está do seu lado, quanta coisa linda são esses domingos, né? Olha, fala assim, eu já sabia tudo isso, mas foi bom ele relembrar você, né? Eu já sabia.
Agora vamos ficar nesse terceiro domingo então. É o domingo da sede, é o domingo da água, é o domingo de quem é Jesus. Jesus é o dom de Deus. Jesus falou para aquela mulher: se conhecesses o dom de Deus, minha filha. Então quem é Jesus? Jesus é o dom de Deus, Ele é o presente de Deus, Ele é a gratuidade de Deus. Ele está prefigurado em muitos momentos do Antigo Testamento. A liturgia de hoje nos dá um. Prefigurado na rocha que faz brotar água. Moisés está com aquele povo maluco, reclamão e dramático. Povo ingrato que pressupõe o mal. Moisés os liberta, do Egito, as 10 pragas do Egito. Moisés abre o mar, Moisés anda com o povo. E certa feita, o povo começou a ter que racionar água. Não tinha muita água naquela caminhada, estava difícil de achar um corguinho. Eles começaram a guardar água. E eles começaram a ver que por uns dias ia ter que tomar 2 dedinhos de água cada um. Não dá para tomar aquele golão. Ah, meu filho, o ingrato não precisa de muito. Se rebelaram contra Deus, contra Moisés, e aí falaram, o impropério. Moisés, por que nos tiraste do Egito? Foi para nos matar de sede aqui nesse deserto? Se eu fosse o Moisés, eu respondia. Ele não respondeu, que ele era santo. Eu ia responder. Eu ia falar, foi. Eu fiz as 10 pragas do Egito, eu deixei o meu descanso, minha aposentadoria, para libertar vocês, para abrir o mar, para matar vocês de sede. Foi para isso. Olha que injustiça com Moisés. Foi para nos matar de sede que nos trouxeste aqui. Você pensar isso do Moisés. Tem gente que é muito rasa, Tem gente que é muito vulgar. Tem gente que é muito ingrata. Foi para matar nós de sede com Moisés. Lava a boca. Que isso? É que o Moisés era muito santo. Muito santo, mas por 3 vezes, ao longo dessa caminhada, ele pede para Deus para morrer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você e a sua língua tem feito quem anda com você pedir para morrer? Hein? Ergue as mãos as mulheres. Já sabe que vai apanhar elas, Faz assim. Pode erguer, meu anjo. Ergue a mão as mulheres. Baixa a mão as mulheres. Filha, você e a tua língua faz o teu marido sentir vontade de morrer? E tem homem que não opta por uma corda, nem por pular de uma ponte. Ele opta por cachaça, celular. A língua é o chicote do diabo. Você e esse teu falatório. Você e essa tua eterna insatisfação. Quando é que as mulheres vão entender que tudo na vida tem mais de um jeito de fazer? E que o teu marido não pensa com o seu cérebro, ele pensa com o dele. Então quando ele decide fazer algo, ou você pede para ele fazer algo, ele vai lá e faz algo que podia ter sido diferente, mas ele fez daquele jeito. Quando é que a senhora vai aprender a ficar quieta? E quantos homens sentem todo tipo de medo quando tem que voltar para casa? Tem os preguiçosos, tem os baderneiros, tem os malucos da cabeça, tem. Já eu chego neles, eu já estou chegando neles, eu ainda estou terminando com as mulheres. Mas tem muito homem que sente todo e qualquer tipo de medo, filho que tem todo e qualquer tipo de medo da mãe. Porque tem gente que, se eu ficar te ouvindo, eu sinto vontade de morrer. Moisés por 3 vezes vai pedir para Deus, Senhor, me mata. Está na Bíblia que você não lê. Eu não aguento este povo, que sempre que vai abrir a boca, é ingrato, é pesado e é injusto. Que silêncio maravilhoso. Erga a mão os homens. Baixa a mão os homens. Amigo, lá na sua casa, com a sua esposa e com os seus filhos, você e a sua boca, será que não dá vontade de morrer também? Vontade de ficar na rua o dia inteiro, vontade de não ficar em casa? Quantas famílias chamam Jesus, a Virgem Maria e São Miguel, quando vai dando a hora do pai chegar em casa? Sempre estúpido, sempre idiota, sempre bobão, sempre agressivo. E quantos homens ferem as suas famílias, não com as palavras que dizem, mas às vezes com as palavras que não dizem, esse teu silêncio, esse teu jeito bonachão, pelos cantos, olhando um celular, quietão, alheio. E Moisés pediu para morrer, não foi porque o deserto era quente, não era porque a pedra era dura, foi por causa da língua do povo. Coisa terrível, não é? Sim ou não? Põe tua língua para fora e eu também. A São Miguel canta. Conta-me tanto. Vai, faz. Faz assim agora. Faz de novo. São Miguel canta. Ainda foi pouco. Canta mais 30%. Mas aí então Deus fala com Moisés. Moisés, pega a vara, o teu cajado que você abriu o mar.
vai ali naquela rocha, fere, machuca, essa é a palavra mesmo. Deus não falou bate, Deus falou fere, machuca a rocha, que ela vai dar água para esse povo reclamão, que fica tentando a Deus. Deus está ou não está com nós? Moisés, vai lá e pá, fere a rocha. Moisés bateu na rocha, e isso vai fazer Moisés depois errar, né? Quando Deus manda ele fazer de novo, ele fala, enfim. Mas vamos ficar aqui só hoje. E aí então Moisés vai lá e fere a rocha, e a rocha brota água, e o povo tinha que ficar uns dias por ali descansando, e vai tomar daquela água. Por isso o Salmo, hoje não fecheis os corações como em Massa e Meriba. Foi na região de Massa e Meriba que Moisés feriu a rocha, prefigurando o corpo de Jesus, a rocha da igreja, a pedra que os construtores rejeitou, tornou-se agora a pedra angular. Jesus na cruz vai ser ferido e machucado, não por Moisés. Moisés estava ali em nome de um povo pecador, um soldado, que a gente chama de São Longuinho, São Longínimos, vai pegar uma lança e vai ferir a rocha que é Cristo, e do coração dele vai brotar água. Pois muito bem, o povo tinha essa imagem da água, e sobretudo o povo judeu tinha uma grande glória, que foi quando Deus revelou para o seu pai Jacó, onde é que tinha um poço. Esse poço estava até lá. Mas antes de eu continuar a homilia, fala para quem está do seu lado, tenta não dormir, porque você não sabe nada do que ele está falando. Por que você dorme? Acorda a pessoa que está do seu lado, pode beliscar. Isso. E aí é nesse poço de Jacó então que acontece esse encontro. Jesus está passando naquela região, Jesus vê uma situação e Jesus fala assim, olha, diz assim, vai lá na cidade comprar alimento. Aí Jesus está com fome, né? Aí Jesus senta no poço, meio-dia, o sol fritando na cabeça. Aí vem uma mulher tirar água, meio-dia não é hora de tirar água. Os mais antigos que tiravam água no poço sabem que não é meio-dia, 3 da tarde que você tira água, é muito cedinho. Mas por que ela era meio-dia? Porque ela já estava no 6º marido. Como é que as outras mulheres que iam cedinho tirar água olhavam para uma mulher que já está no 6º homem? Ela era excluída, fez a fama, deita na cama. Ninguém queria aquela mulher 6 da manhã, 8 da manhã tirando água. Não é assim? Aquela mulher, ela era excluída pelos próprios pecados que ela cometeu também. Então ela ia meio-dia tirar água, e aí começa essa conversa mole. Jesus chega ali, me dá de beber, você, judeu, homem, pedindo para mim. Aí Jesus começa a se apresentar. Ele é a rocha da qual vai brotar água. Jesus é a sua humanidade, Deus que se faz verdadeiro homem em Jesus, é o verdadeiro poço de Jacó. E Jesus vai dizer, se você conhecesse o dom de Deus, menina, você é que me pediria dessa água, água viva. Porque quem bebe dessa água, a água de Jacó, a água do esforço humano, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, 2 coisas. Primeiro, nunca mais terá sede. Segundo, do interior dessa pessoa vai brotar um rio, que vai jorrar dentro dela, matar a própria sede dela, ainda vai dar de beber para os outros, até o dia que morrer e entrar no céu. O que ela falou? Ainda bem que ela não era piquiriense. Se ela fosse piquiriense, ela era jacu. Aí como ela não era piquiriense, o que ela falou? Falou, eu quero dessa água, Senhor. Opa, eu que quero. Fosse um piquiriense, ia falar o quê? Mas eu, chama outro. Fosse um piquiriense, ia falar o quê? Ah, legal. Legal, Ainda bem que ela não é piquiriense. Ela ouviu essas 2 boas notícias. Uma água que nunca mais dá sede. Então eu não preciso voltar amanhã aqui meio-dia com esse sol na cabeça e ficar olhando os olhos tortos das mulheres. E eu ainda vou ter fonte dentro de mim. Ela não entendeu direito tudo, mas ela viu que era bom. E o que ela falou? Senhor, então me dá dessa água, porque daí amanhã eu nem preciso voltar mais aqui, passar desaforo. Ela quis. E aí nisso, Jesus fala o que para ela? Calma, você já vai beber dessa água. Chama teu marido. Aí baixou nela a Chiquinha do Chaves. Vai buscar teu marido. O que ela fez? Baixou nela o Chapolin Colorado. Vai buscar teu marido. O que ela fez? Sim, eu vou. Então vá, Chapolin, corra. Eu vou. Gostou da proposta? Gostei. Só um pouquinho. Primeiro chama teu marido. Eu não tenho marido. Pelo menos foi honesta, né? Pelo menos foi honesta. Pelo menos sabia que juntada com fé, casado não está. Pelo menos isso. Ah, eu não tenho marido. Jesus falou, verdade, marido você não tem. Você já teve 5, e o que você tem agora não é o seu. Aí nisso aí você está certa mesmo, menina. Pum, jogou o cântaro fora, já foi para a cidade correndo.
Depois de toda aquela conversa do Cristo, gente, tem um homem que deve ser o tal do Cristo, do Messias. Ele falou, nem me conhecia, falou tudo que eu fiz, os 6 maridos, né? E aqui está, meus irmãos, se cumpre aqui o que a gente ouviu na segunda leitura da carta de Paulo. O que São Paulo falou? Irmãos, quando éramos ainda pecadores, inimigos de Deus, Deus nos amou e nos enviou Jesus. Não porque a gente era bom, quando a gente era ruim, Deus tomou a iniciativa e veio a nós. Isso se cumpre na vida dessa mulher. Ela está toda errada e Deus esperou ela ficar certa? Não, Deus vem quando você está errado, quando eu estou errado. Ele se antecipa, o nome disso é misericórdia. Ele se oferece a nós. Fala, meu Deus, obrigado. Eu não valho nada, mas você gosta de mim. Fecha os seus olhos. Escuta Deus cantar para você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Pode abrir os olhos. Segunda leitura da missa de hoje. Quando éramos inimigos de Deus, ainda pecadores, Ele nos amou e deu Jesus. Dom é dar, dar é dom. E aí, meus irmãos, essa é a beleza. Existe uma água que sacia a sede da vida, que dá sentido à vida, que dá paz à vida, que dá força quando a cruz visita, que dá ânimo quando o bem que eu tenho que fazer, ou que me é possível, está diante de mim, e eu tenho que ir lá fazer ou buscar aquele bem. Eu preciso da água da vida. Essa água sacia toda a sede. Quem bebe dessa água, a primeira coisa que não tem é preguiça. Um dos pecados mais feios da vida é a preguiça. A pessoa que não evolui, a pessoa que não prospera em nada, a pessoa que não vai do ponto A ao ponto B, a pessoa que tem aquela vida empacada, amarrada, e claro, alguém tem culpa, nunca ela, né? Aí você vai ver a vida da pessoa, ela é uma preguiça. Claro, uma preguiça que se veste de outras roupinhas. Timidez, trauma, ninguém me ajuda, é porque é minha infância, é porque não sei o quê. E todos nós temos uma história que merece ser escutada, mas o fato é que você é preguiçoso. Gente, tem gente que só de olhar a gente sente que ela tem preguiça. Não te acontece isso? Tem gente que só de você ver o jeito de vir, você tem uma preguiça, não tem? A água da vida, ela sacia, ela capacita, ela jorra de dentro para fora. Maravilhoso isso, sim ou não? Só que primeiro vai buscar o teu marido. A palavra que está ali para marido, que Jesus usou, é Baal. Jesus fez um trocadilho. É difícil as traduções, então preciso que você preste atenção em mim. Os samaritanos, essa mulher é samaritana, eles adoravam 6 deuses. Por isso que os judeus não gostavam muito deles. Eles eram um povo muito misturado. E naquela altura do campeonato, depois de alguns séculos, ali quando Jesus existe na terra, está vivo, os samaritanos tinham encontrado uma 6ª divindade. Então eles têm 6 deuses. Como é que eles chamavam cada um desses deuses? Baal. Baal. Baal, na boca do samaritano, significa o quê? Senhor, enquanto Deus, enquanto divindade. É um senhor, então, é um senhor enquanto divindade. Mas a palavra Baal, também naquele contexto, sobretudo para os samaritanos, às vezes e muitas vezes era usada para a palavra marido. Marido. Então Jesus fez um trocadilho de palavras com a mulher. Vai chamar teu Baal. Acho que ela pensou, acho que ele está me mandando invocar o capeta aqui agora. Mas Baal também significa marido. Aí ela pega e fala, não é que eu não tenho Baal, eu não tenho marido. Então, às vezes a Bíblia, como qualquer idioma, na hora de você traduzir e fazer rima é difícil. Então vai chamar o teu marido, vai chamar o teu Baal, o teu Senhor. E aí que ela fala, eu não tenho. Jesus fala, verdade, você já está no 6º Baal. Porque de fato ela estava no 6º homem. Mas ao mesmo tempo ela tem 6 deuses. E aqui, meus irmãos, é uma pena que a grande maioria das pessoas passam a vida na terra sem entender isso aqui. Você e a sua fantasia. Santa Teresa d'Ávila dizia, a fantasia, a imaginação, essa voz interior, você conversa o dia inteirinho com você mesmo. Por que de vez em quando eu dou uns gritos na homilia, eu saio de trás do ambão, eu ando? Para garantir que 60%, vou ser generoso comigo, 70% me escute, porque os outros 30%, sabe nem que cor está a minha roupa hoje. Porque você está conversando com você e ouvindo você mesmo agora, você não está aqui comigo. Essas vozes dentro da nossa cabeça,
Quem é bom só se ferra mesmo, né? A gente nasceu pobre é para sofrer. A vida é isso aí. Nem vou tentar, porque imagina, eu sou gorda, imagina, eu sou magro. Imagina eu com esse cabelo, imagina eu com esse nariz. E eu falar com eles, vai que ele fica bravo comigo, briga comigo. Você e essa voz que você tem dentro da sua cabeça, você sabe o que isso acontece na sua vida? Tudo que fica aqui na nossa cabeça falando com a gente, é porque de algum modo a gente acredita. Sim ou não? O que acontece com isso? Vai se tornar realidade. Você é o que você fala. Você é o que você proclama. Você é o que você diz. E não é o poder da palavra, é o poder da mentalidade, é o que roda aqui dentro da sua cabeça o tempo todo. Então, meu querido, minha querida, essa mulher acredita no quê? Vem comigo. Ela acredita que o mundo é regido por 6 deuses, por 6 entidades, por 6 Baais. E na cultura dela, Deus e marido é a mesma palavra. Portanto, ela vai se submeter ao longo da vida a 6 homens diferentes. São esses imaginários que a gente tem na cabeça, que mesmo vindo à missa uma vida inteira, não muda em muitas pessoas. Quantas mulheres fizeram dessa palavra marido um Baal? Gente, alguns casamentos, de verdade, eles são inexplicáveis. Está aí agora os tribunais da igreja, os processos de nulidade, né? Aí você senta para ouvir a história, sobretudo da parte das mulheres. Mas de onde é que você estava que eu acabei de casar? Se você não está mentindo para mim, se o que você está me contando aqui é verdade, de onde é que você arrumou de casar com esse homem? Acontece que para algumas mulheres, casamento, marido, é igual a Deus. É igual a Deus. É uma idolatria afetiva. Gente, às vezes eu ando nesse piquiri, me dói o coração. Nesse sol que está, nesse calor que está. Aí você vê algumas às vezes tão novinhas, desengonçadinhas, empurrando o carrinho, outro no braço. Parece que tem um imã dentro da pessoa, parece que ela nasceu para ser de um homem. Quantas meninas boas de igreja, parece que elas nasceram para ser de um homem. A nossa mente, o que vai aqui, ó, essa mente formada por Malhação, novela das 6, novela das 7, intervalinho do Jornal Nacional, não para assistir, mas para tomar banho e jantar, volta para das 8, pós-graduação no Big Brother, que formou uma geração, misturada com muita música melodramática, romântica, de chifre, de sofrimento. Aí eu bebo para esquecer, o teu cheiro quando eu sinto, e aí não sei o que, fez na vida de muitas pessoas, e sobretudo na vida das mulheres. Eu estou falando aqui com a experiência de padre. Fez desse negócio chamado homem um Baal, um senhor. Vai buscar teu Baal, vai buscar teu senhor, vai buscar teu marido, vai buscar teu dono. Eu não estou falando contra casamento, não. E nem estou falando para você que é mocinha, que homem é ruim, é para você buscar uma mulher. Pelo amor de Deus, não me confunda. Vocês riam? O povo é louco, filho. Mãe, eu fui na igreja, o padre falou que homem é ruim, então vou ficar com a Tati. Não! Foi isso não. E quantas mulheres, na postura, no jeito, elas visivelmente estão idolatrando o comedor de feijão. O moleque não tem nada que justifique a tua reverência. Ele não tem nada que justifique a tua entrega de vida. Ele não tem nada que justifique você bater de frente com pai, mãe e igreja. Nada, mas não tem nada ali. Ele é mais ou menos bonito, mais ou menos inteligente, menos do que mais de igreja. Não tem nada nele. Nada. Só você viu o que você viu. Conte com as nossas orações. Vai buscar teu Baal, você já está no 6º. E na língua portuguesa, 6º de depois de 5º também é a mesma palavra onde a gente joga roupa suja, né? O 6º. Você já está no 6º. 6º porque depois do 5. 6º porque, como uma roupa suja, minha filha. Você quer essa água? Eu tenho para te dar. Eu vim te visitar antes de você se converter, mas tem uma questão aqui. Busca teu Baal. Busca teu Senhor. Busca teu marido. Agora, fazendo uma aplicação mais ampla para a vida de todos nós. O que é o Baal que Jesus mandou buscar? Aí cada um de nós precisa saber o que é isso, na própria vida. Aquilo ou aquele que me faz lutar, inclusive contra Deus. Aquilo ou aquele que me faz lutar contra a minha consciência.
Aquilo ou aquele que me faz ficar no sol escaldante no meio-dia, pagando um preço que não se justifica. Acho que todos nós, em certa feita da vida, para alguns assuntos, acho que você, eu, todos nós, de vez em quando a gente já vive essa experiência de dizer assim, abre aspas, eu até queria, vírgula, mas daí não é negócio, mas daí não compensa, fecha aspas. Aí não compensa. Aí vai ficar mais caro o molho que o peixe. E só para pagar tudo isso nisso aqui, então compra aquele lá, que ainda sobra. Você já não fez esses balanços na vida, sim ou não? Não tem coisa na vida que você falou assim, não, mas aí não compensa, sim ou não? O que é Baal? Baal é aquilo ou aquele que não compensa. Você está vendo que não? Está mais caro o molho que o peixe. Está te custando tudo. Está te custando Jesus, está te custando a Eucaristia, está te custando o céu. Mas a gente não larga. E aí, meus irmãos, a boa notícia qual que é? Tem uma água. Essa água é Cristo Jesus. No seu evangelho e doutrina, na sua Eucaristia e na sua graça. Tem um negócio, tem uma água que conserta o coração humano, que ergue a nossa cabeça, nos dá dignidade, que faz a vida valer a pena. Tem. Você não precisa sofrer do jeito que você sofre. Você acha que você nasceu para sofrer assim? É para isso que você nasceu? Aí vai lá, faz constelação familiar, pega os bonequinhos e descobre, minha bisavó, minha avó, minha mãe e eu, tudo igual. Meu bisavô, meu avô, meu pai e eu, tudo igual. Aí tudo bem, você encontra lá uma explicação. Mas você quer viver dessa explicação? Ou você quer tomar uma água que sacia toda a sede, que vira fonte dentro de você, que resolve tudo isso? A samaritana fez o quê? Eu quero. Jesus, isso aí tem, dá para mim, eu quero. E Jesus falou, filha, eu posso te dar isso. Só eu produzo isso. Só tem um problema. Isso não entra onde tem Baal. Busca teu marido, busca teu Senhor, busca teu Baal. E traz aqui para mim. Você fazendo isso, ei, aqui ó. Você fazendo isso? Está aqui o balde, está aqui o poço. Pode beber dessa água que jorra do meu coração. Busca teu Baal, teu marido. E aí, meus irmãos, um dos sinais que de fato a gente bebeu dessa água é qual? E buscar os outros. O que ela faz por primeiro? Ela vai lá na cidade e fala para os outros, acho que chegou o tal do Cristo aí, porque falou tudo que eu faço. E aí diz o evangelho que muitos foram e começaram a ouvir Jesus por causa da mulher. Olha que coisa linda. Aquela que era a excluída do meio-dia, la peligrosa. Não pode deixar homem perto dela, hein? É B.O. Não deixa teu marido perto dela. Ela é peligrosa. Wacau, wacau. Ela é doida. Agora ela... Tinha que arrumei essa, né? Veio agora. É a música da Copa do Mundo, não é? O Waka Waka Ue, não é a música da Copa? Não tem nada a ver. Mas tá bom, vai. É só para fazer assim. É a música da serpente, né? Cuidado com ela. A serpente, né? Ai, meu Deus. Aquela que era essa, quem é ela agora? Está levando o povo até Jesus. Mas aí, o final do evangelho diz que falaram assim, Jesus, vai embora não, amanhã é feriado, fica mais um pouco. E Jesus ficou mais 2 dias ali. Aí termina o evangelho dizendo assim, depois de 2 dias, vários disseram para a mulher, já não é mais por causa da tua palavra que cremos. Eu mesmo ouvi e vi que Ele é o Cristo, Salvador da humanidade. Eu mesmo fiz a minha experiência. E aqui, meus irmãos, para terminar a homilia, o que um padre pode fazer na sua vida? O que a igreja pode fazer na sua vida? O que esses aparatos todos, chamado liturgia, pastoral, movimento, retiro, acampamento, catequese, pode fazer por você? Produzir em você sede, esperança, mas a experiência tem que ser sua. Jesus precisa ir embora, ele não pode ficar o resto da vida ali na beira do poço, ele tem mais o que fazer da vida. E agora ele vai sair, e aquelas pessoas têm algo tão bonito na vida, sinal da maturidade, elas têm autonomia, diga comigo, autonomia. Autônomo é aquele que é por conta, autônomo é aquele que assume o risco. Não tem muita gente que trabalha como autônomo?
Ou seja, ele sai de casa, ele paga o hotel, o restaurante, a gasolina, o pedágio, tudo é por conta dele. E ele arrisca que ele vai ter lucro vendendo aquilo, negociando aquilo. Ele é autônomo, ele não tem carteira assinada, ele não tem férias, o dia que ele não trabalha ele não ganha. Ele é autônomo. Ninguém o ampara, a não ser ele. E nós precisamos, meus irmãos, dessa autonomia. Olha o que várias pessoas disseram. Não é mais por causa de você, amiga. Pode ir fazer tuas coisas. Deixa que eu mesmo fico com Jesus. Não precisa ninguém me apertar nem carimbar. Eu mesmo fico com Jesus. Só que a autonomia vem só depois de um certo tempo. Você não deixa uma criança ser autônoma na vida. Ele escova os dentes se ele quiser. É assim na sua casa? Ele toma banho se ele quiser. É assim na sua casa? Ele vai na escola se ele quiser. É assim na sua casa? Não. Mas vai chegar uma hora, pressupõe-se que, sem você estar presente, ele tomou banho, escovou os dentes, deu descarga, foi para a aula, sim ou não? Que a pessoa criou, autonou, pressupõe-se que acabado os carimbos, a gente veja você na mesma cadeira no final de semana que vem, porque agora você criou uma autonomia. Mas a autonomia a gente não nasce com ela, a gente educa ela. A gente fomenta isso. Lembra quando você aprendeu ou foi ensinar a andar de bicicleta? 2 rodinhas, não tem que ter 2 rodinhas? Depois tira uma rodinha, segura no banquinho. Depois tira a outra rodinha, segura no banquinho. Depois segura no banquinho, solta o banquinho, anda do lado, para de andar, foi embora. Autônomo, já não cremos porque você falou, amiga. Eu mesmo vi, eu ouvi, eu percebi, eu bebi dessa água. Isso está em mim agora. A autonomia da fé. Você conhece um monte de gente que o cabelo branqueou, caiu, o joelho desgastou, a barriga aumentou, a menopausa já fez o serviço que tinha que fazer. E a pessoa até hoje não tem autonomia espiritual na vida. É porque não me cumprimentou, é porque quando eu precisei não tinha tempo para mim, é porque nos passou na rua e não me viu, é porque. Gente, não tem nada mais triste que uma pessoa de cabeça branca. Não tem coisa mais triste do que uma pessoa que devia ser digna de ser escutada como um sábio, se comportar como uma criança que arruma culpado para quem é. Chega Deus disso aí na sua vida. Chega uma hora, a igreja não nos ensina, no ato penitencial, confesso a Deus, vamos lá comigo? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, tudo que é jeito. Como é que é? Ninguém tem culpa. Olha para o céu e fala, Jesus, eu entendi. A partir de hoje eu vou ter autonomia na minha vida. Olha para o céu e fala, Jesus, eu já estou velho, já estou gordo. Vai falando as tuas bicheiras, eu vou falar as minhas. Pode ser? Eu falo daqui, você fala dali? Vamos. Olha lá, você fala, Jesus, a partir de hoje eu vou ter autonomia. Eu já estou velho. Meu cabelo nem nasce mais. De vez em quando eu sinto uma dor aqui na lombar. Jesus, tem que fazer esse meu lado esquerdo aqui. Eu não sei se é ciático, o que é. Eu acho que é a idade mesmo. Jesus, de vez em quando eu vou dormir, Senhor, eu estalo o olho 2:30 da manhã. O médico falou, depois dos 40 é assim mesmo, padre. Nem se preocupa, só vira e dorme. Vai falando aí. Vai falando assim, Jesus, já estou na menopausa. Vai falando aí. Fala, Jesus, já estou aumentando o grau do óculos. Jesus, já estou aumentando o grau do óculos. Fala assim, Jesus, eu já nem posso mais pegar peso. Ai, entreva. Acho que já está na hora de eu ter autonomia. Amém, minha gente? Vamos ficar em pé. Coloca a mão no seu coração. A Bíblia nos comparou a um animalzinho para nos ajudar a entender que a gente tem sede e que a gente tem que se mover em direção a Deus, que é a corça. A corça é um animal que ela sente o cheiro da água. É difícil sentir cheiro de água, né? A água nem tem cheiro. Mas ela sente o cheiro da água e ela consegue correr por distâncias muito grandes. Ela encontra a água. Porque a corça sem a água, ela é um animal que ela vai ficando muito fedido. Aí ela seca e morre. Chega a ser esquisito isso. A corça é o modelo de quem descobre a sede e de quem não quer mais nada, a não ser beber daquela água, que é o que ele mais precisa agora. Feche seus olhos um pouquinho. Assim como a corça suspira pelo
pelas águas. Por ti suspira minha alma. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Ergue seus braços, vamos pedir. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Com seus braços levantados, Jesus pergunta a você e a mim: eu encho, eu dou, eu tenho. Vai buscar teu Baal. Irmãos e irmãs, à luz do Espírito Santo, busquemos Baal. Quem é Baal na nossa vida? Quem é Senhor da nossa vida? Quem nos faz lutar contra o próprio Deus? Quem é Baal? Pode ser uma pessoa, pode ser um prazer, pode ser um sentimento, pode ser uma mágoa, pode ser um ressentimento, pode ser um grande sonho. Quantas pessoas o Baal dela é o sonho de, e em nome do sonho de, já chutou até Jesus para fora. Busca o teu Baal que eu te sacio. Busca Baal e eu te alimento. Busca Baal e o teu coração endireita. Senhor, quantas insatisfações e dores em nós são simplesmente falta de conversão e santidade. Quantos desencontros dessa vida, Senhor, são simplesmente falta de santidade, falta de coerência, falta de retidão. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus.